Todo mundo já ouviu falar da grande tribulação, sim ou não? Quantos anos são? 7 anos. Todo mundo sabe que a grande tribulação tem 7 anos. A grande maioria não sabe por quê. Este texto, o texto que é a base de todo o entendimento da volta de Jesus, da grande tribulação, do tempo em que o anticristo vai governar na terra, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, eu não vou abordar sobre isso, mas só para que vocês saibam de um detalhe. Porque neste entendimento, alguns afirmam que Jesus vem buscar a igreja antes dos 7 anos. Outros afirmam que Jesus vem buscar a igreja no meio dos 7 anos. E outros afirmam que Jesus vem buscar a igreja no fim dos 7 anos. Ninguém discute que são 7 anos. O que as pessoas discutem é se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Porque se ele vem buscar a igreja antes dos 7 anos, nós não vamos estar aqui quando o pau comer. Se ele vem buscar a igreja no meio dos 7 anos, então durante 3 anos e meio a igreja vai passar por uma guerra, por uma perseguição. E se ele vem buscar no final dos 7 anos, então nós vamos passar por todo o período. Agora, o que a maioria das pessoas que estudam sobre isso não entendem é que a dica sobre as 70 semanas, no versículo 24 diz assim, 70 Shavuot, 70 setes. A tradução ali está semanas, mas na verdade é 70 setes. Ali está se referindo a 70 semanas de anos. São destinadas, o anjo está falando com Daniel, que é um judeu, que está exilado na Babilônia. Ele diz assim, 70 semanas são destinadas para o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Israel, é o povo judeu. O anjo está deixando claro. Então hoje nós estamos vivendo nos últimos minutos proféticos do tempo dos gentios. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que muita gente não entende que quando Jesus fala da pregação do evangelho, ele usa a figura de uma semeadura. Sim ou não? Vocês conhecem a parábola do semeador? Fala claramente dos tipos de campos, os vários campos, a semente é a palavra, o semeador é quem prega. Então, da mesma forma que o tempo em que a evangelização acontece é assemelhada a um período de plantio, a volta de Jesus, na Bíblia, muitas vezes é comparada a um tempo de colheita. Sim ou não? Então, para que nós entendamos a volta de Jesus, nós precisamos entender que a volta de Jesus é vista como um tempo de colheita. Eu quero mostrar para vocês aqui, então, algumas verdades que vocês até agora não ouviram, mas que a partir de hoje vocês vão começar a entender. Todo o entendimento sobre a vinda de Jesus, portanto, está relacionado à colheita que se fazia em Israel. Amém? E dentro da área da colheita, a gente tem que saber quais os tipos de colheita e quais eram as leis que envolviam a colheita. Então eu quero que você entenda que Deus ele tinha alguns princípios na colheita, que eu vou falar aqui para vocês, que depois lá na frente eles vão fazer sentido. A primeira lei é a lei da primícia, está lá em Êxodo 23, versículos 16 e 17. Guardarás a festa da cega, colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor. Deus está dizendo o seguinte, olha, a primeira lei que vocês precisam entender sobre colheita é que as primícias são minhas.
Isso valia para as 3 colheitas que tinham. Tanto a colheita da cevada, quanto a colheita do trigo, quanto a colheita da uva no final do ano. Como é que funcionava isso? O cabra ia lá, semeava no campo dele cevada. Quando começava a crescer a cevada, ela era verdinha. Não estava pronta ainda para ser colhida. Como é que ele ia saber quais eram os primeiros frutos? Ele andava no campo, quando ia chegando a época. E os primeiros ramos que começavam a amarelar, ele ia lá, colocava uma marca ao redor, uma fita vermelha, no campo inteiro. Essa aqui já está ficando madura. Botava uma marca vermelha ao redor. Continuava andando, encontrava mais um outro tucho ali, botava uma outra marca vermelha e ia andando. Depois que ele fazia tudo isso no campo, ele arrancava, olha bem, arrancava do chão e ia na presença do sacerdote e dos anciãos e apresentava aquela colheita para Deus. Deus está dizendo, olha, a primeira porção é minha, você não vai comer dela, você vai entregar na minha presença, no templo, na presença do sacerdote e na presença também dos anciãos do povo. Esse é o primeiro princípio que Deus estava dizendo. Você fazendo assim, todo o resto vai ser santificado. Você dá essa primeira parte para mim, e eu santifico o resto de maneira que o inimigo não vai poder roubar sua colheita. O que Deus está falando? Vocês vão entrar na terra, o primeiro, o segundo e o terceiro ano vocês não vão comer, quando plantarem. O 4º ano, vocês vão colher o fruto e vão comer? De quem que vai ser? Do Senhor. Queridos, esses 3 textos, essas 3 leis, têm dicas importantíssimas sobre a colheita dos últimos anos, do final dos tempos. A primeira colheita, a colheita da cevada, a colheita das primícias, de respeito à igreja, que vai ser arrebatada antes da tribulação. Depois eu vou mostrar mais para vocês. A segunda colheita é a colheita do 4º ano. É por isso que lá no livro de Apocalipse, você vê um grande número de pessoas aparecendo na presença de Deus, os 144 mil, os que morrem na grande tribulação e têm as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, bem no meio da tribulação, no 3 anos e meio. 3 anos e meio, diga para a pessoa do teu lado, 3 anos e meio é o 4º ano. Portanto, a colheita do 4º ano, para Deus, se refere a estes que vão comparecer perante Deus no meio da tribulação. Amém? E a última lei é a lei do que sobra. Porque no final dos 7 anos, depois que a ira de Deus for derramada, que muita gente morrer, que o anticristo estiver perseguindo e matando muita gente, vai sobrar. Vai sobrar muita gente ainda. E estes últimos são aqueles que serão colhidos com os anjos que virão dos 4 cantos da terra para colher o que sobrou e oferecer a Deus. Amém? É muito importante que você entenda então que tem 3 períodos de colheita em Israel. Diga, tem 3 períodos de colheita em Israel. A primeira colheita é a da cevada. A colheita da cevada ocorre no chamado dia de primícias. Olha para a pessoa do teu lado. Primícias. Então a colheita da cevada acontece, a festa de primícias acontece naquela semana da Páscoa. Porque a festa para o judeu da Páscoa é de uma semana. E todo judeu tinha que comparecer a 3 festas. Diga assim, são 3 festas, chamadas festas da reunião. Isso é uma outra dica também. Porque é uma festa em que Deus está dizendo, eu vou reunir o meu povo. Quais eram as festas? O período da Páscoa, o período de Pentecostes e o período de Tabernáculos. Por que Deus faz isso? Por uma razão simples. O povo colhia, a primícia era para Deus.
E eles ofereciam aquela primícia para Deus. Literalmente, até o templo, levava a cevada, ou o trigo, ou a uva, e dava na presença do sacerdote e diante de todo o povo. Isso é uma dica de que quando Jesus vier buscar o seu povo, ele vai reuni-los para levá-los na sua presença. Apresentar diante do templo fala desta apresentação perante Deus. Então diga, primeiro é cevada, que acontece no final da Páscoa, na festa de primícias. A festa de primícias é o 8º dia. Para que vocês saibam, Jesus ressuscitou na festa de primícias. Por isso que ele é chamado pelo apóstolo Paulo de a primícia dos que vão ser ressuscitados, dos que dormem. Olha a dica aí. Ele está dizendo que a fé, o arrebatamento, seria como a festa de primícias. Jesus é o primeiro que ressuscitou e ele é apresentado para Deus. Depois nós, os que tivermos mortos, amém? Diga para a pessoa ao teu lado: você será arrebatado como primícia para Deus. A segunda colheita é a colheita do trigo. A colheita do trigo é exatamente na festa de Pentecostes. E a gente vai perceber que há uma diferença clara entre a cevada e o trigo. E aí você vai entender por que nós não vamos passar na tribulação e os judeus vão passar. E a terceira colheita é a colheita da uva, que acontece durante o período da festa de tabernáculos. Então, na verdade, quando a Bíblia fala de que Jesus vem para buscar o seu povo, na verdade, há 3 eventos de colheitas separados. E essa é a razão porque muita gente confunde. Porque em alguns momentos a Bíblia está falando da colheita da cevada e é a igreja. Em outros momentos ela está falando da colheita do trigo. E são esses que vão estar na presença de Deus no meio da tribulação. E em outros momentos Jesus está falando da colheita do vinho. E eu vou mostrar, vou provar para você nos textos e aonde eles estão. Então, quantas vezes que o povo tinha que comparecer diante de Jerusalém, do templo? Como é que chamavam essas festas? Festas de reunião. Tá? Ninguém podia ficar na sua terra. Todo mundo tinha que subir a Jerusalém. A segunda coisa que a gente precisa entender agora é a lei das primícias. Eu já expliquei para vocês mais ou menos o que acontece, mas essa palavra primícias, no hebraico é becharim. Diga becharim. Bechor é primogênito. Becharim são os primogênitos. Deus está pedindo os primeiros para Ele. Consagre a primeira porção para mim, e o que sobrar vai ser teu e eu vou santificar. Esse é o princípio das colheitas, tá? Ele ia lá, arrancava aqueles ramos que tinham amadurecido primeiro, marcava e depois apresentava diante do templo e na presença do sacerdote e dos anciãos, tá? Isso é muito importante a gente entender. A terceira reflexão que a gente vai começar a fazer agora de maneira mais profunda é o que representam as 3 colheitas.